Olá, boa tarde a todos, boa noite, bom dia, né? Estamos começando mais uma transmissão, mais uma gravação, né? Vamos hoje fazer uma palestra sobre o Livro dos Espíritos, questão 257. Vamos fazer uma parte e um outro irmão, outra irmã nossa dará continuidade na outra quinta-feira, né? Nós vamos fazer uma parte, porque ele é muito grande e extenso, tem bastante coisas. Nós vamos tentar trazer o mais possível e numa próxima vez, numa outra quinta-feira, nossos irmãos completarão o estudo, tá bom? Bom, vamos lá, vamos falar sobre o ensaio teórico das percepções e sensações do espírito, 257 do Livro dos Espíritos. Mas, para iniciarmos, vamos começar fazendo uma leitura de página, tá? E logo após a gente inicia. Então, vamos fazer a leitura do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografia Franciscano Xavier. O item é 22, a retribuição. Pedro disse-lhe: E nós, que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Está em Mateus, capítulo 19, versículo 27. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: Que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa, através da própria vida. Que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva a farinha alfa e nobre, o fermento que a transforma para a utilidade geral? Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para donos vivos do mundo, e sim para ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam os espólios dos vencidos, e com eles se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele, para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Pedro, que despojou saber qual lhe seria a recompensa para a adesão à boa nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe acendeu a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangida, até o sacrifício extremo. Se deixasse, pois, por devoção a Jesus os laços que te prendem às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Emmanuel. Então, após a leitura dessa página do Fonte Viva, vamos elevar nosso pensamento a Deus. Pai de amor e bondade, agradecidos estamos à oportunidade de poder ouvir, de sentir, de estar contigo. Senhor, que nesse momento leve luz, paz aos lares ou às pessoas que assistirem esse vídeo. Se estiverem em casa, que envolva todo o seu lar, toda a sua casa, todos os espíritos encarnados e desencarnados, numa vibração de amor e de paz. Se estiver na rua, a tudo em volta. Se estiver no ônibus, em todo o ônibus. Que a tua luz brilhe nos corações e que seja a tua luz que chegue através das nossas palavras, iluminadas pelo teu conhecimento, pela tua força, pela tua fé. Obrigado, Senhor. Estamos muito agradecidos à oportunidade e damos início a um estudo, mais um estudo do Livro dos Espíritos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, como eu falei, né, hoje nós vamos falar sobre o ensaio teórico das sensações dos espíritos, que nos foi a proposta, né? Então, ensaio teórico, né, como está aqui, deixa eu ler para vocês. Ensaio teórico das sensações e percepções dos espíritos. Livro dos Espíritos, pergunta 257.
Bom, para a gente entender essas sensações, essas percepções, precisamos entender uma coisa. Conforme Kardec disse, tem três coisas que estão ali presentes no ser vivo: espírito ou alma, que é o ser inteligente, né? Ele que determina e que dirige o corpo físico. O corpo físico, que é a ação do espírito na matéria, não é? Que ele anda, come, bebe, vê, escuta pelo corpo físico, né? Quando o encarnado está ligado ao corpo físico. Então, através do corpo físico, ele externa todas as suas percepções, mas ele não atua diretamente no corpo físico. Para isso, ele precisa de um intermediário. E aí, nesse intermediário, temos o perispírito, que é o que faz a ligação do espírito ao corpo físico. Então, entre os três, nós temos o perispírito. Espírito, mas em volta dele o perispírito ligado ao corpo físico, e aí temos é, os três personagens, as três estados, né, de conexão para o espírito. Espírito propriamente dito, perispírito e corpo físico. Pois bem, o corpo físico, né? Vamos iniciando, vamos começar do corpo físico. O corpo físico, né, é um instrumento da dor. Mas já começa assim, instrumento da dor, porque nós vamos ver que muitas coisas, muitas das vezes, o corpo físico, ele transmite as ações externas ao espírito, né? Um corte, uma perna que se perde, não é? E todas essas impressões são gravadas, né? Materialmente falando, no corpo físico, elas são gravadas na mente, na mente física do corpo, né? E elas estão gravadas ali. Então, é comum das vezes a gente ouvir, né, a pessoa pegar e falar assim: nossa, perdi a perna, mas eu sinto ela aqui, quando encarnado. De fato, se ele viveu 30, 40, 50 anos, ele tem a sensação do registro da perna, porque é uma memória física, porque ele está encarnado, não é? Então, ele estando encarnado, ele tem essa memória física. Então, essa memória para ele existe, né? Tanto que você sente frio, você sente fome, você sente sede, você espírito encarnado, você alma, sente essas sensações, porque essas sensações são do corpo transmitidas a você. Então, o corpo físico sente essas sensações, né? Ele sai com essas sensações. Ele que é o agente da dor. Toda dor repercute nele automaticamente e depois se repercute no outro ser. Porque célula por célula, os órgãos, né, são lugares onde se estão interligados o perispírito e por o perispírito está ligado célula por célula e toda ação em cima desses órgãos físicos, uma dor localizada, o espírito sente. Se você deixar de beber muito tempo, não é? Fica sem beber aí, sei lá, 3 dias, 2 dias, começa a sentir dores. Normalmente, se a gente fica muito tempo sem beber água, o padrão que se segue são dores nas costas por trás, né? Abaixo daqui das costelas, né? Mais ou menos nessa região, diferente um pouquinho para cada um por conta das anatomias. O mais baixo, o mais alto, mas normalmente esse padrão. E aí o que que a gente entende? Então, a sua dor é renal, né? Se alguém disser onde está a dor, vai localizá-la na parte renal, no corpo físico. Então, a dor física, ela é localizada. Você sabe onde ela está. Tem uma dor no meu ouvido, você vai localizar o ouvido. Tem uma dor no meu ombro, né, no meu queixo, na minha perna, no meu pé esquerdo. Você localiza a dor porque ela é, você sabe onde está a dor porque ela é localizada fisicamente falando, no seu corpo físico em determinado lugar. Então, o corpo físico é o agente
onde o espírito trabalha, né, as suas ações no plano material. Porque para agir no plano material, você precisa de um corpo material e o corpo físico totalmente material, né? Mas a gente sabe que ele muitas das vezes é só o efeito da causa, não é? A causa não parte dele. A causa não é dele, do corpo físico. Claro, se você sentir frio, andar, começar a sentir a quentura, você sentir o frio, você se cortar, né? Partiu para o corpo físico. E aí o corpo físico se cortou, vai registrar isso na mente, a sensação, e essa sensação vai passar para o perispírito, que vai passar para o espírito. Porque o espírito ele não tem como agir direto no corpo. Não tem. Espíritos inferiores não tem como agir. Todos nós precisamos de um intermediário, que é o perispírito. E aí, para essas sensações chegarem no espírito, tem que estar no perispírito. Então, o corpo sente, emana, passa para o perispírito, que está ligado a ele célula por célula, né? E passa para o espírito. É interessante que, se nós formos acompanhar André Luiz, né, se eu não me engano, Obreiros da Vida Eterna, ou Missionários da Luz, eu não me recordo qual dos dois, o irmão está para desencarnar. Está no hospital numa situação muito crítica, e o André chega, conversa com não sei se é Aniceto ou Alexandre, e aí relata, olha, o irmão não está no momento, vai desencarnar, mas nós precisamos dar-lhe uma energia a mais. Eles aplicam uma energia, mas, poxa, essa energia, eles são espíritos, estão com seu perispírito. Como é que pode isso? Então, eles aplicam energia no perispírito, através do seu perispírito, eles aplicam energia no perispírito do irmão que está ali doente. Essa energia no perispírito chega até o corpo físico, dando uma revigorada nele. E aí nós vamos ver o irmão tendo uma melhora substancial, conseguindo durar mais ou menos mais um mês, 4 semanas, 5 semanas, 3, uma coisa assim, nessa variante. E aí, logo após, chega a hora. Então, nós vamos vendo os desenlaces. E eles vão desligando, segundo as orientações de André Luiz, célula por célula. Eles começam das extremidades para dentro. Ou seja, começa a desligar o perispírito pelas mãos e pelos pés, não é? Então, logo que eles se iniciam esse processo, logo que eles começam com esse processo, eles já iniciam o desligamento célula por célula. Então, lá vai, eles vão desligando célula por célula, porque cada célula tem uma representativa no perispírito, tem uma ligação no perispírito. Então, eles vão desligando célula por célula. Automaticamente, esse corpo vai se morrendo, não é? E aí acontece o fenômeno da morte, mas eles vão desligando. E deixam, segundo os espíritos, nessa obra de André Luiz, e outras também, que as últimas coisas que desligam é o cérebro, o coração e a audição. Por isso que muitas das vezes o irmão está lá em coma, a gente sente que ele está partindo, às vezes falamos, conversamos com ele, é possível de relatos que nós escutamos nas reuniões mediúnicas, que eles ouviram o que estava falando. Ah, agradeço ao meu irmão pela oração que ele fez no meu leito de morte. Olha, diga aos enfermeiros, que escuta-se muito isso, que antes de eu morrer, eu ouvi tudo que eles falavam, mesmo em coma. Mesmo que estava aparentemente desligado, eu estava ali ligado. Então, é natural que eles escutem, tá bom? Por quê? Porque faz parte do processo de desligamento. Então, o espírito é totalmente desligado do corpo, célula por célula. Ok. Então, o corpo sente coisas externas, transmite ao perispírito, que ele transmite ao espírito. Mas quando há o desencarne, né? Porque nesse caso nós estamos falando das sensações do espírito pós-desencarne. Após o desencarne, né? Quando ele tem duas maneiras, pode ser completo ou não completo. Por isso que é muito complicado.
O ideal é que você vivesse, seguisse a programação, tivesse uma vida mais equilibrada, né, em relação ao sono, em relação a evitar bebidas alcoólicas, ao fumo, né, evitar extravagâncias, de maneira que você pudesse equilibrar sua energia vital para que você pudesse ir até o planejamento, tá? Porque se não acontecer antes, você morre antes, você continua ainda tendo ligações ao corpo físico. É por isso que dizem que é muito triste nossos irmãos suicidas, né? Nossos irmãos que passam por agonias, os nossos irmãos que são muito materialistas, né? Os que desencarnaram de uma forma trágica não eram ligados a nenhum amparo, não tinham a misericórdia divina como meta, não rezavam, não se... eram materialistas mesmo, vamos dizer assim, né? Então, quando esses que vivem só para essa vida, vivem só para curtir, para se deliciar como agora, eles passam problemas sérios quando desencarnam. Por isso que nós vamos ouvir vários relatos que o estava sentia os vermes roendo meu corpo, sentia as traças, sentia os bichos devorando meu corpo, sentia o cheiro da putrefação, da podridão do meu corpo, via meu corpo em decomposição, sentia o estalar dos ossos quebrando, via meu corpo em chamas, sentia o fogo do corpo em mim. Meu corpo pegava fogo, eu pegava fogo também, não é? Então vamos lá. Como a gente falou, sensações e percepções. Então, o que tem quando está no perispírito? Sensação e percepção. O que os espíritos têm são sensações e percepções, mas eles não têm dor, mas eles não sentem o que se sente no corpo físico. Por quê? Porque ações físicas atingem o corpo físico. Para se atingir o espírito, tem que ser ações espirituais, não é? Porque as ações físicas não atingem o espírito. Eles até têm o perispírito, que diz que é matéria, mas uma matéria quintessenciada, como Kardec fala em seu livro, quando ele pergunta aos espíritos que tipo de matéria é feito pelo espírito, que é matéria, mas uma matéria mais etérea, mais sutil, menos densa. Tanto que nós já ouvimos vários relatos dos médiuns que veem os espíritos, desculpa, veem os espíritos, eles atravessarem a parede de uma facilidade muito grande, não é? Tem até uma história de uma amiga que ela conta que estava ouvindo barulhos de estrondo no quarto da filha, né? E, claro, como toda mãe preocupada, ela se assustou e saiu correndo para ver o que que era. Quando chegou no quarto e abriu a porta, viu a sua filha correndo e se jogando contra a parede. E ela falando, pelo amor de Deus, não faça isso. O que está acontecendo, minha filha? Por que você está fazendo isso? Mãe, eu quero fazer igual esse tio aí. Ele vem, passa pela sua parede e atravessa a outra. Eu quero fazer igual a ele, mãe. E ela, minha filha, senta aqui que a mamãe vai começar. E explicou a ela que era o espírito, que o espírito tinha essa capacidade, que ele era desencarnado, não tinha corpo físico como ela, como a mãe. Então, elas, por enquanto, não poderiam fazer isso, porque a parede é física e elas têm um corpo físico. Já ele não é um espírito, está só com o perispírito, né? Um corpo espiritual. E ele, desculpa, e ele atravessa, porque não há impedimento físico, a não ser que, e aí vamos lá, que o espírito tenha a sensação e ele acredite que aquilo vai barrá-lo. Várias vezes é relatado nas reuniões mediúnicas de espíritos que eu queria, batia na porta, queria abrir, não conseguia, estava fechada para mim. Bom, se nós sabemos que o espírito pode atravessar, por que ele não entrou? Porque ele vibratoriamente tinha um perispírito mais denso, tá? Mas o que impedia dele entrar era ele mesmo, porque ele ainda não tinha a maturidade espiritual para entender que aquela porta era uma porta espiritual em que era só atravessá-la. Você atravessa qualquer outra. Muitas vezes há relato de espíritos que atravessam fogo. O perispírito, ele é inerte, não é inerte, não, ele é inacessível a nenhuma dessas ações físicas. Ele não sente mais frio no inverno.
nem no verão ele sente mais calor. Assim como ele também não, os cheiros, odores não lhe são característicos mais, porque são coisas do corpo físico. Agora, eu posso sentir o cheiro de flores? Posso. Quantas vezes nós sabemos que pessoas, que espíritos adentram, né, o perispírito através das aparições mediúnicas, dos estudos de nossos amigos cientistas, Ernesto Bozano, Alexander Kazakov, né, que mostram as aparições dos espíritos, e eles têm calor, eles, eles têm temperatura, né, é, eles têm até batimento cardíaco, se eu não me engano, Alexander Kazakov, ele verificou. Mas por quê? Muitas vezes é do perispírito, né? E ele emana aquilo, mas por conta do espírito. Porque quem sente as sensações e fica registrado é no perispírito para o espírito. Então, quando um espírito fala para a gente que, como já aconteceu uma vez na reunião mediúnica, né? O espírito está pegando fogo, me joga água, né? O médium dá passividade e ele diz, me joga água, eu estou pegando fogo. Ele está pegando fogo? Não. Mas ele tem a sensação, por ele ter provavelmente desencarnado dessa forma, ele guardou aquela sensação, registrou e aquilo para ele é uma verdade. Então, ele não consegue sair daquele loop de que está sempre pegando fogo, sempre pegando fogo, sempre pegando fogo. Para isso, ele precisa ter uma certa evolução. Porque quanto mais evoluído, mais eu entendo os fenômenos e as percepções. Menos percepções físicas me influenciam. Menos essas sensações me abatem. Não é? Então, e é interessante, porque como é a passividade? Perispírito para perispírito, né? O espírito vem com o seu perispírito, se aproxima do perispírito do médium e ele consegue dar comunicação, a passividade. E o que que acontece muitas vezes com o médium? Sente a sensação do espírito, porque fica registrado esse perispírito. Claro, depois os mentores do trabalho fazem um trabalho maravilhoso que é desligar isso da memória mental do médium. Mas o espírito passa para ele. É perigoso? A gente sabe que quando é tudo num ambiente equilibrado, controlado, com pessoas que estão ali por propósito, têm conhecimento, têm sabedoria, são pessoas que têm índole boa, estão para fazer o bem, sabe que tudo decorre de maneira equilibrada. Mas, num ambiente que você está propício a equilibrado, você pode sentir alguns sintomas, sentir algumas problemáticas, mas hoje nós não vamos falar sobre isso. Então, não vamos voltar de novo para o perispírito. Então, as sensações que os espíritos sentem é a sensação e percepção que ele foi registrado. Quantas vezes os espíritos pedem água porque estão com sede? Me deem água que eu estou com sede. Minha boca está seca, não consigo sair dessa situação. Por favor, tirem esse barulho que eu não aguento e não suporto. Não há mais barulho, mas a sua percepção foi registrada, não é? Nós, quer ver, eu não sei vocês, mas já ouviram falar de memória olfativa? Não é? Memória olfativa, né? Segundo os psiquiatras, psicólogos entendidos nessa área, explicam que a memória olfativa é quando você passa um cheiro, você registra aquele cheiro e associa ele a alguma situação. Quantas vezes a gente pega e fala, nossa, esse cheirinho de bolo de fubá lembra da minha avó, quando ia às tardes, de final de semana, de férias, ela fazia um bolo de fubá, um bolo de laranja. Hum, esse cheirinho de café é o cheiro de café da minha mãe. Minha mãe fazia um café maravilhoso e era esse cheiro. Olha, ela sentada fazendo e você relata. Então você teve uma experiência de uma memória olfativa, visual, né, auditiva. Então você uniu tudo isso complexo com registrado na mente. Mas isso ficou registrado também no perispírito. Tanto que é capaz das pessoas sentirem essa memória, né? Café, você sente, traz a sua memória. O perispírito não sente cheiro, né? O princípio mas ele sente vibrações. Por quê? Quanto mais denso, é claro que eles são influenciáveis. Quanto menos denso, quanto mais evoluído o espírito, menos essas sensações.
Se espíritos inferiores, quando vão às zonas inferiores, eles sentem todo o clima. Seja um ambiente frio, seja um ambiente com muita negatividade, né? Ele sente isso, isso é registrado em cima dele. Então, o espírito sente isso. Mas, então vamos lá. Então, o perispírito é o laço que é a matéria do corpo, que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente do fluido cósmico universal. Então, é, o perispírito, ele é feito do meio ambiente, né? Inerente, ele é do fluido cósmico universal, mas ele tira do ambiente que ele está ali, do fluido cósmico universal, daquele ambiente. Ou seja, o fluido que nós tiramos do meio ambiente aqui da Terra não é o mesmo de Marte, não é o mesmo de Júpiter, não é o mesmo de Saturno, não é o mesmo do planeta Beta, do planeta Zeta, enfim, da de Andrômeda, de outros planetas, de outras constelações, cada um é específico do seu planeta, né? Por isso que hoje a forma humanoide, ou seja, a forma humana, é dessa aqui. Essa é a forma, né? Então você guarda essa forma. Por isso que nós temos os ovoides, né? Que são o quê? Espíritos tão negativos, que vivenciaram experiências muito mais negativas, não optaram por fazer o bem, nem fazer reforma íntima. Ficaram ainda na ignorância, no orgulho, na lá na evolução da paralisado, estacionado, alguns têm uma forma ovoide. Por quê? Porque ele perdeu a referência da forma humana. E é preciso, às vezes, trazerem eles para eles sentirem-se perto de nós, para que eles se lembrem da forma humana, para começarem o seu espírito a se lembrar, a moldar de novo no perispírito a forma humana e sair daquela forma ovoide, né? Através de muita oração, de muita vibração, de muito carinho, de muita dedicação a esses espíritos, nossos irmãos, que não vêm agir, que nesse momento a gente julgar suas atitudes, seus pensamentos, enfim, é apenas o fato, como eu posso dizer, científico, né, da doutrina espírita, porque esse é um fato científico. Então, o perispírito, ele é moldável, ele é sutil, ele tem uma parte plástica, né? Ele pode ter várias formas, enfim, temos várias características do perispírito. Então, o que que acontece? O perispírito tem essa necessidade da ligação com o corpo físico. Então, quando o corpo físico morre, é somente ele, né? Agora, a gente não pode confundir sensações do corpo físico, do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo físico, né? Então, sempre tenha isso em mente. Quando o espírito diz estou com frio, é porque ele não realmente está mais frio. Ele tem que guardar a sensação do frio. Quando ele sente uma vibração que remete a isso, ele vai sentir o frio. Mas ele não tem frio mais, porque o frio é gerado em cima, é um fenômeno físico no corpo físico, não na matéria que está essenciada, que apesar de ser matéria, igual o corpo físico que é matéria, ela é mais sutil e não é perceptível esse tipo de fenômenos. Nesses irmãos que falam que vêm os vermes corroendo, eles sentem sensações e percepções do corpo físico, né? Sentem, porque ainda não foram desligados totalmente do corpo físico. Então, eles sentem essas sensações e percepções registrando em si no perispírito, porque aquela visão é chocante. Ele vive aquilo, porque ele visualiza, porque ele sente ainda algumas ligações, mas o corpo não tem mais vida. Se não tem mais vida, né? Então, pode estar repercutindo nele as mordidas, as destruições do corpo físico, a decomposição? Não. Mas, vendo aquela imagem, é gerado nele um processo de dor, porque ele tem o registro da dor, não é? Quantas vezes você quer ver uma coisa, quantas vezes já ouviu, né? Relato de pessoas que não podem chegar perto de fogão, porque só de ver uma chama a pessoa tem medo. Pessoas que não gostam de chegar perto de água porque têm um medo mortal de se afogarem num balde. E aí você vai ficar estranhando isso, mas como é que pode? A pessoa ter medo assim?
E aí vai ver nas reminiscências do passado, ela pode ter vindo a desencarnar por afogamento, no caso do fogo, numa queimada, numa fogueira, não é? É aquele registro, aquela morte, de desencarne, ficou registrado no perispírito. E como ele ainda não é um espírito bem desligado da matéria, ainda é uma matéria sutil, né, densa, seu perispírito ainda é mais denso, mesmo sendo que tem cesseado da matéria, e ele ainda traz nessa reminiscência essa sensação da dor. E aí não conseguiu se desligar. Então, quando ele vê um fogo, lhe traz o fogo no corpo físico e a sua memória passada, registrada no perispírito, ainda é viva para ele. E ele não quer chegar perto do fogo, não quer chegar perto de água, né? Então, essas sensações são propostas. Quando é no perispírito é diferente. Você sente o que lhe é peculiar. Por exemplo, Ivone Pereira Amaral, nas suas experiências de saída do corpo, de desdobramento, né, que nada mais é do que o corpo, o perispírito se desconecta um pouquinho, né, mas continua conectado pelo cordão fluídico, que nada mais é do que uma extensão do perispírito, que ele é plasmado, ele estica também, ele é elástico. O perispírito ele tem várias funções, não vou conseguir hoje falar todas, é, nem dá tempo para isso, né? Então ele consegue fazer essa ligação. E aí ele viaja, vai, deambula, vai para trabalhar, para onde ele achar, onde for o pensamento, não é? Então, Ivone Pereira do Amaral, em suas experiências, conta que chegaram num determinado lugar, sem o seu protetor, saíram sem ele, sem esperar. Claro que eles sabiam que eles iam tratar isso, né? Que a gente sabe que a espiritualidade superior está 5, 6 passos à nossa frente. E ela conta que chegaram num lugar, tinha um espírito lá inferior, começou a influenciar eles, dizendo para eles que eles estavam sentindo dores no braço. E as dores começavam a subir. E muitos começaram a passar mal, sentir braço contorcer, gemer, formigar. Isso, os que faziam desdobramento, inclusive, Ivone Pereira do Amaral. Até que parece Bezerra de Menezes, intervém nessa situação, enfim, determina que ninguém mais faça isso, que é a hora que tiverem que sair, que esperem os irmãos para a caminhada de trabalho. Não saiam sem eles. Ok. E ela conta, inclusive alguns companheiros, que ao despertarem, ficaram com o braço dolorido, com o braço um pouco formigando, e alguns ficaram alguns dias com o braço meio incomodado, meio dolorido, não é? Então, o corpo físico sentiu uma reação do perispírito, que por sua vez foi influenciado pelo espírito, né, que acedeu e aceitou a sugestão do outro, através de uma dor de um braço, um formigamento. Por que cada um sentiu diferente? Porque cada um tem uma experiência da dor diferente. Provavelmente alguém ali já teve dormências em alguma parte do corpo e registrou como dormência. Outros podem ter caído quebrado uma parte do corpo e registrou como uma quebra, né? Então já tem registrado aquilo, traz aquilo, deslocar aquela dor para aquele lugar e eles acordaram com aquilo. Mas a dor também é do corpo físico, não é do espírito. Tanto que nós vamos ver que muitas das vezes, quando está encarnada, a dor é em determinado lugar, como eu havia falado no início. Localizado no gente, coração, no cérebro, nas vistas, na audição, nas orelhas, nos braços, nas mãos. E quando está desencarnado, muitas vezes ele não sabe dizer. Por quê? Porque não é localizado no órgão, ele não tem órgãos físicos. Então ele diz: eu estou com uma dor no coração. E ele não está botando a mão no coração. É porque eu estou com uma dor aqui no peito e tal. Você bota a mão no peito. Estou com uma dor aqui no ombro. E o espírito não faz isso. Ele diz que está com uma dor. Estou com uma dor no ombro. Ele não se movimenta e diz que estou com uma dor no ombro. Quando dá passividade, é possível de ver isso. E mesmo assim, você vê que ele vai se rastejando e diz: eu não consigo andar, não tenho pernas, estou me rastejando. Você vê que ele não está rastejando, que ele está se deslocando, não é? Não é rastejar como se rasteja corpo físico se não tivesse as pernas. Na verdade, é o pensamento dele, desculpa,
É o pensamento dele que cria essa força, que está registrado no perispírito, que está registrado no espírito também, né? O perispírito é todo o registro que a gente vivencia e o espírito acaba absorvendo e vivenciando aquilo. E ele acredita que está se rastejando, mas ele não está. Por quê? Porque ele não tem corpo físico. Tem o espírito com seu perispírito e ele rasteja porque mentalmente ele está associado a esse tipo de vertente. Então ele rasteja, na verdade, porque o pensamento dele mostra ele se rastejando, mas ele está militando. Tanto que ele atravessa a parede. Se estivesse rastejando, ele atravessaria a parede? Não. Ele teria que dar a volta, bater na porta, se tivesse uma porta, se tivesse aberta e abri-la, entra melhor. Então o espírito não tem isso. A não ser que o espírito acredite que aquilo é uma parede, que aquilo vai impedir ele, e quando ele botar a mão, ele não vai conseguir. Não vai conseguir. Tem um filme muito interessante, que é aquele antigo, né? Matrix, o 1, que os outros vieram com várias vertentes de luta e tal, mas o 1 tem uma coisa interessante, que aí ele olha e fala para a pessoa, e ele fica vendo um garotinho, a colher girando. E aí, como é que faz isso? Isso é incrível, a colher gira. E ele olha e fala assim, faz você, não consegue. Você não percebeu que o que gira não é a colher, é você. O seu pensamento gira e dá a sensação que a colher está girando. E aí, quando ele se olha e vê que a colher gira, ele olha e vê que ele está torto. Então, ou seja, é a gente. Nosso pensamento é força, é vida. Várias vezes nós vamos ver esses relatos. Os espíritos nos falam isso. Então, nosso pensamento é força e vida, não é? Então, nós precisamos ter essas ideias, porque uma vez colocado em nossa mente, a gente sabe que acontece isso. Então, quando o espírito desencarna, esse desprendimento, ele mais ou menos lentamente com o corpo, que muitas das vezes nós vamos ver o quê? Relatos de espíritos falando para a gente, estranho, eu morri, mas eu estou vivo. Como é que eu posso estar vivo se eu morri? Mas eu vi tirarem a minha vida. Um tiro atravessou minha cabeça e eu morri. Mas como é que eu morri se eu estou vivo? E como é que eu estou vendo meu corpo ali? Como é que pode isso? Primeiro, porque não tenho conhecimento da vida após a morte, como muitos que estão assistindo esse vídeo estão começando a despertar, né? É muito bem ficar conectado a essa ideia, né? Que ser trabalhada diariamente. Então, a gente não tem essa noção 100%, mas é necessário a gente começar a despertar isso. Segundo, porque aquilo é muito real para ele, é muito vivo, sabe? É interessantíssimo você às vezes ver, é, triste, né? Nossos irmãos que às vezes encarnam e eles falam: "Estou vendo sangue saindo ainda de mim, para o sangue." Olha, é sangue mesmo? Não, o sangue é pertencente a um fluido que percorre o corpo físico, não é? Mas não, ele não é físico, ele não é perispiritual, ele é físico. Então, se ele desencarnou, se o corpo físico não tem vida, se não tem mais conexão entre o perispírito e o corpo, o que é isso? É impressão mental. A impressão mental dele no pensamento, seu pensamento está condicionado ainda a esse tipo de coisa. Os seus últimos registros era de o sangue jorrando. Então, mentalmente, ele ainda vai estar ligado a isso. Por isso que ele tem essas sensações, essas percepções. E aí você vai lá dar um passe a esse espírito, né? Dou energia para que ele se equilibre e tire essa impressão da cabeça dele. Você diz para ele: meu irmão, tira essa impressão, visualize seu corpo fechando, visualize seu corpo equilibrado, visualize óleo curativo sendo feito. E ele começa a ver. Todas as artérias estão sendo ligadas, já não tem mais tiro, já foi retirada a bala. Visualize, olha só, está equilibrado. Você começa a falar isso para ele, você vai dizendo essas informações, vai dando mentalmente e doando sua energia para ele. E quando você vê, ele cede a você, e daqui a pouco ele diz: nossa, eu estou melhor, não está mais sangrando. Muito bem, agora vai estar cicatrizando, olha que beleza. É mesmo, cicatrizou, graças a Deus. Mas o que está acontecendo comigo? Aí você esclarece. Porque a última impressão dele foi essa.
Então, quando o espírito tem essas sensações, percepções, são os seus registros mentais, seus últimos. Por isso que nas primeiras horas é muito difícil. Dizem os espíritos que quando a gente segue o caminho do bem, o caminho correto, se esforça, né? Nós somos amparados pelos nossos mentores, pelos nossos irmãos espirituais que nos acompanharam, nos querem bem, e nós somos levados aos hospitais, né? Para começarmos a, de novo, a sentir as sensações da nossa verdadeira vida. Por quê? Porque aqui é uma passagem. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente nasce e morre. Criar essa mística na nossa mente, que, porque o mundo material é melhor, mais vivo, de que a gente tem que aproveitar tudo, não é. A gente tem que despertar nossos sentimentos, nossos espíritos, para quem nós somos, para que viemos aqui, estamos de passagem, então precisamos trabalhar o bem, reforma íntima, ajudar Jesus, mas ter consciência que somos seres imortais, não vamos morrer. Somos seres que estamos aqui de passagem, seres que logo vão seguir o caminho. Então, tudo que nós precisamos aprender é despertar. Condicionar sua mente com bons pensamentos, educá-los com meditação, através de oração, de boas atitudes, praticando bem a caridade. Tudo isso vai fazer com que nós evoluímos, a reforma íntima acontece e vamos ser mais espíritos conscientes. E vamos ter mais equilíbrio para quando desencarnarmos, não sofremos tanto essas influências físicas, que é natural, inerente ao espírito ainda, evolução, não é? Então, nós precisamos ter essas diretrizes. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e transmite ao espírito, por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama de fluido nervoso. Uma vez morto o corpo, nada mais sente, por já não haver nele o espírito, e nem o perispírito. Este, desprendido do corpo, experimenta a sensação, porém, como já não lhe chega por um conduto limitado, ele se torna de forma geral, ou seja, para a gente já terminando, né? O perispírito ele sente o corpo, quando o corpo morre, ele já não tem mais o espírito, consequentemente o perispírito, né? Porque só existe perispírito porque tem espírito. Não tem como ter perispírito sem espírito. Agora, tem como ter espírito sem perispírito no corpo físico? Não, porque para ligar ao corpo físico tem que ter perispírito. Mas tem espírito que não tem perispírito? Sim, os espíritos superiores. Eles não precisam mais de perispírito para atuar. Eles atuam de uma outra forma, nos auxiliando, influenciando, trazendo bons pensamentos, boas influências. Então, eles não precisam mais do perispírito. Porque eles não atuam no corpo físico, eles atuam no espírito, no perispírito. Mas eles não precisam de perispírito para atuar. Somente da sua força, da sua superioridade. Mas quando o corpo morre, só fica o perispírito, né? Então ele fica livre. Emmanuel fala para a gente que quando a gente reencarna, o corpo parece como se fosse uma cápsula. Ele restringe a gente, diminui, né? Você fica diminuído. Você é algo grande, mas quando você encarna, você diminui sua intensidade, né? Esses estudos são muito interessantes porque desmistifica algumas coisas, né? Conforme a gente estuda, eu brinco muito falando que não dá para assistir certos filmes de terror comigo, porque esses conhecimentos são inerentes e eu não consigo mais aceitar essas mentiras que colocam em filmes. Já não me faz sentido e nem me agrada mais. Por exemplo, quando fala o ser maligno vai reencarnar e ele vai destruir a Terra. Bom, se os espíritos nos falaram que quando a gente reencarna nós diminuímos de força, que bom, porque aí ele diminui de força, ele não vai ter sua força total, e ele vai estar até os 7 anos, como dizem os espíritos, suscetível às influências todas, inclusive as boas. Então, a encarnação acaba com essa mística de que um ser poderoso vai reencarnar e vai destruir o orbe terrestre, vai se cair em trevas. Gente, isso é só história para nos desligar, desequilibrar, uma lorota, vamos dizer assim, né? E muitos aceitam ainda porque é conveniente, porque não estuda, não entende essa proposta.
né? Então, quando a gente reencarna, nós diminuímos a nossa capacidade. Por isso, raro exceções de necessidade ou do espírito mesmo têm acesso à vida passada. Nós não temos. E por que não temos? Porque nos é diminuído, condicionado isso. Então, a gente não consegue ter acesso à vida passada. Todos nós diminuímos essa nossa densidade. Quando o corpo morre, a gente se desliga, a gente volta a ser integridade total. Nós voltamos a ser mais fortes, né? Nós voltamos a ter nossa capacidade máxima, vamos dizer assim. A gente reduz para o corpo físico 50%, 40% do que a gente é, 60%. E quando a gente sai, voltamos a ser 100%. Totalmente intensidade. Quando atingimos nossa meta, ficamos felizes, agradecidos, né? Nos lembramos por que voltamos, nos lembramos o que precisávamos, missões, metas, objetivos, né? E quando concluídos, nos dá muita alegria, satisfação por saber que conseguimos alcançar o mérito. E quando não, nos frustramos, se não conseguimos nos dar um desequilíbrio, a consciência pesa, não é mesmo? Então, precisamos despertar para sermos espíritos. Somos seres de luz, somos seres que cada vez mais entendemos a nossa proposta, por que estamos aqui, para que viemos, de onde somos, para onde vamos voltar. Não tenho dúvida, somos espíritos imortais. Se ainda tem dúvidas, estude mais. Procure, pesquise, não só aceite porque falo, mas vá lá, estude, pesquise. Não confronte, porque às vezes seu orgulho, seu conhecimento limitado diz que é assim. Mas, se quer duvidar, é um direito seu. Duvide, mas estude, procure, leia. Somos imortais, somos seres de luz. Vamos conseguir vencer. Vamos fazer a reforma íntima. Vamos espalhar paz, amor, verdade, para que cada vez mais influenciemos nossos irmãos. Como somos influenciados, mas influenciemos com pensamentos positivos, com palavras de força, de fé, de esperança. Espalhemos luz aonde formos. E com proposta lançada agora para a nova era, que sejamos não os seres que andam com um livro embaixo do braço, antigamente com a Bíblia, agora com o Evangelho. Não andemos só com o Evangelho, mas sejamos Evangelho. Sejamos cartas vivas do nosso Mestre Jesus, do nosso Pai, espalhando amor, verdade e alegria aonde quer que caminhemos. Ficamos muito agradecidos à oportunidade desses irmãos por nos dar essa, essa chance de estudar, de aprender mais e compartilhar com vocês. Não foi o suficiente, tem muito mais coisa, isso é apenas um pouco, né, porque a leitura sempre é melhor, né? Como dizem, o filme é maravilhoso, baseado no livro, mas se você ver o livro e lê-lo, vai descobrir muito mais coisa que não pode ter sido contada no livro. Hoje, passei um pouquinho para vocês do que é o capítulo, o que é a pergunta 257, sobre o ensaio teórico das sensações e percepções dos espíritos. Numa próxima oportunidade, outro irmão completará. Mas, mesmo assim, não será tudo. Estudem, fortaleçam-se, aprofundem o conhecimento e sejam felizes. Façam a reforma íntima, seja mais paciente, seja resignado, mas compreensivo e trabalhando ao lado de Jesus. Pratique a caridade e o bem. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela oportunidade. E antes de terminarmos, vamos elevar o pensamento a Deus. Pai de amor e bondade, agradecidos estamos à oportunidade desse conhecimento que, trazido pelos Espíritos, codificados por Kardec, clareiam mente, despertam corações, tira o véu de nossas vistas ainda tampadas por nosso orgulho e nossa ignorância. Jesus, abençoe nossos passos, nossos caminhos. Somos muito agradecidos por tudo que fez por nós. Nos impulsione a fazer o bem, nos impulsione a praticar o amor, a ter mais paciência e resignação com os nossos irmãos, como tu tens conosco.
Ó Mestre Jesus, muito obrigado por todo o carinho que derrama sobre nós e que nossos passos sejam mais firmes e fortes ao lado dos nossos irmãos caravaneiros do bem, encarnados e desencarnados. Senhor, chegue a compreensão e temos fé em Ti, meu Pai, por todo o carinho, por todo o amor que despeja sobre nós. Muito obrigado, Deus. Fica conosco, hoje e para toda a eternidade. Graças a Deus. Muito obrigado, meus amigos. Beijos no coração. Deus os abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.